no livro dos Atos, junto com o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Como é do seu conhecimento, o livro dos Atos é unido ao Evangelho de Lucas, são uma obra somente, encomendada, entre aspas, por um homem chamado Teófilo, a um estudioso, a um pesquisador, a um historiólogo, a um médico chamado Lucas, que diz respeito, o primeiro volume, a vida de Jesus, e o segundo volume, a expressão é curiosa, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e que é continuado pelos apóstolos no poder da igreja. Realmente não é uma história muito detalhada, nós não devemos esperar ali encontrar o passo a passo de como cada coisa aconteceu. No entanto, nós pegamos bem uma boa visão panorâmica de como foram os primeiros anos da Igreja do Senhor. Entretanto, eu tenho reforçado isso sempre com a visão panorâmica, é muito rápido o discurso. Quando nós chegamos na vida de Estevão, e Estevão é o nosso tema hoje de manhã, nós nos encontramos com uma narrativa longa, incomum para os Atos. Você sabia que depois de Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, o segundo maior discurso da Bíblia é o discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, 53 versos, muito parecido com Hebreus capítulo 11, é uma leitura do Antigo Testamento à luz de Cristo. Então, o que eu estou querendo colocar para os irmãos como introdução à nossa mensagem hoje é o seguinte: a história ela tem um fluxo dinâmico relativamente rápido, mas ele se detém para falar de Estevão. O que nós afirmamos nessa manhã é que Deus, que é o autor máximo do livro dos Atos, Deus determinou que fosse assim. Deus quis que fosse assim. E por que Deus coloca um foco em Estevão dessa forma? Acredito, meus irmãos, que Deus o faz porque quer que eu e você aprendamos, que nós nos espelhemos, que nós sejamos impactados pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho, pela morte, pelo legado de Estevão. E ouvindo a mensagem hoje, e cada vez que nós chegarmos a esse texto da Bíblia, nós novamente sejamos levados a querer viver como Estevão viveu. Então, nossa pregação hoje de manhã, embora comece no capítulo 6, verso 8, e vá até o capítulo 8, verso 4, capítulo 7, passando mais ou menos de lá, tem 4 pontos. A pergunta é: você seguirá os passos de Estevão? Ponto 1, a vida. Ponto 2, o testemunho. Ponto 3, a morte. Ponto 4, o legado está publicado no seu boletim. Eu quero falar sobre a vida de Estevão. Capítulo 6. Vamos começar com o verso 5, onde ele aparece pela primeira vez na Bíblia. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora vamos ao verso 8. Estevão, cheio de fé, ou a sua tradução talvez diga cheio de graça, é uma variante textual, mas das duas formas é algo glorioso para se dizer. Estevão cheio de fé, Estevão cheio de graça e de poder, fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertinos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falavam. Então, veja só, Estevão, ainda que tenha um lugar de tanto destaque, nós não temos muitas informações sobre ele, não sabemos onde ele nasceu, não sabemos como era a sua vida, não sabemos se ele conheceu o Senhor Jesus, embora eu creia que sim, mas é-nos dito de início, logo que nós o encontramos, é-nos dito sobre ele que ele é cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Vem cá, é um bom descritivo, não é? Cheio, na nossa cultura, quando alguém fala, eu estou cheio disso, quer dizer, eu não aguento mais. Na cultura da Bíblia, quando se diz que alguém é cheio de fé, cheio de graça,
cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de sabedoria. A ideia é exatamente o oposto. O cheio é daquilo que mais influencia a sua vida, daquilo que mais domina as suas ações, daquilo que prevalece em você. O que prevalecia, o que dominava Estevão? A sua fé em Deus, a graça que ele recebia da parte de Deus, a sua comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. Então essas palavras, as palavras da Bíblia, são palavras de Deus, meus queridos. É Deus quem descreve Estevão desta forma. A palavra de Deus a respeito de Estevão é que ele é cheio de fé. A palavra de Deus a respeito dele é que ele é cheio do Espírito Santo, que ele é cheio de graça, de poder e de sabedoria. Deus quem diz isso a respeito dele, meu amado, meu querido irmão e minha irmã. O que Deus dirá a seu respeito? Se aos olhos de Deus Estevão era cheio do Espírito Santo e de fé, aos olhos de Deus, do que você é cheio? Qual é o descritivo de Deus quanto a você? Talvez sejamos como aqueles pastéis de feira, cheios de misericórdia. A razão por que, numa viagem rápida pela história, o nosso guia turístico passa devagarzinho diante de Estevão. Deus manda ele fazer isso. É porque Deus quer que nós pensemos na vida desse homem e contrastemos a vida dele com a nossa. Deus fala tudo isso dele. O que Deus dirá para você? Veja o que ele estava fazendo. O texto diz, no primeiro texto, que ele foi escolhido para poder servir a mesa. Em seguida nos mostra que ele estava evangelizando, e evangelizando pessoas tais como libertinos, os pré-romanos que eram escravos e compraram sua própria liberdade, sireneus, alexandrinos do Egito, da Cilícia, da Ásia, da Turquia, pessoas do mundo inteiro. E nós sabemos, isso não é o nosso assunto hoje, nós não vamos nos deter nisso agora por muito tempo, mas nós sabemos já que no livro dos Atos, Deus está o tempo todo trabalhando com um monte de judeus racistas, que eles não deveriam ser racistas, que eles deveriam olhar para outras pessoas com amor e com graça. E o primeiro a enxergar isso, quando foram elegidos diáconos, o primeiro nome a ser indicado em 20.000 foi o nome de Estevão. Existia algo na relação dele com as pessoas da igreja que fazia com que o nome dele fosse o primeiro a ser pensado. Nestes quase 5 anos que eu sou pastor desta igreja, aonde eu tenho ido no Brasil, quando menciono que sou pastor da igreja de Bela Vista, existe uma frase que é dita quase sempre, logo em seguida: Pastor Elias Dias de Melo. Pensa em Bela Vista e pensa em Pastor Elias. Ontem eu estava rapidamente encontrando com o pastor Sócrates antes do culto. Ele perguntou por que eu não fui à Assembleia da CBB, eu disse que meu filho tinha nascido. Imediatamente ele perguntou: e o pastor Elias e a Maria Isabel? O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: estes nomes que aparecem primeiro, não aparecem primeiro por serem pessoas eminentemente projetadas, somente por projeção. Não é porque Estevão era o membro mais rico da igreja, nem porque ele era o membro mais antigo da igreja. Havia algo que fazia com que ele fosse o primeiro a ser citado. E o que fazia com que ele fosse o primeiro a ser citado era a forma como ele vivia a sua vida cristã. Servir a mesa, na mente, talvez de muitos, ser diácono é ser patrão do pastor e dono da igreja, que vai de gravata, serve a mesa, mas especificamente naquele contexto, embora diácono não seja nenhuma dessas coisas, especificamente servir a mesa era um trabalho de humildade tão grande, irmãos. Era servir de garçom para os outros. Humildade e serviço nós encontramos em Estevão. Ou como escreveu aquele poeta brasileiro num dos hinos finais para o culto cristão: nós não somos bons demais para o trabalho pelo qual o Salvador deixou o seu lar. Não somos. Então veja só,
A primeira coisa que nós vemos a respeito dele, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Deus dirá alguma dessas coisas, meus queridos, a respeito de nós. Em segundo lugar, nós encontramos um crente dedicado, comprometido, trabalhando para o Senhor. Se Estevão fosse membro da Igreja Batista de Bela Vista, posso fazer essa pergunta, imaginar isso? Se Estevão fosse membro da Igreja Batista de Bela Vista, escreveu alguns pontos, para não ser tomado pelo impulso. Se Estevão fosse membro da Igreja Batista de Bela Vista, chegaria pontualmente, ou até mesmo antes do culto começar, auxiliando a todos com alegria, fazendo as coisas do Senhor para a honra do seu Salvador. Se Estevão fosse membro da Igreja Batista de Bela Vista, ele estaria, como não estaria, presente no evangelismo, com empenho e com dedicação. Se Estevão fosse membro da Igreja Batista de Bela Vista, seria um frequentador assíduo dos cultos, jamais perdendo uma oportunidade, nem na quarta-feira, nem no domingo à noite, nem de manhã, de ouvir a palavra ou de ministrá-la. Se queremos ministrar, também temos que querer ouvir. Estevão seria um visitador dos irmãos. Estevão seria alguém presente com amor fraternal, encorajando, fortalecendo, ajudando os seus irmãos na fé. Nessa questão de ajuda, de apoio, de encorajamento, de visita, muitos querem aquilo que não amam. Se Estevão fosse um membro da igreja, ele seria um membro da igreja como você? Se todos os membros da igreja fossem membros como você, o que seria da igreja? Deus quer que a gente pare diante dessa vida aqui, meus queridos, para pensar no caráter, no serviço, na vida deste homem chamado Estevão. Mas veja o que acontece logo em seguida, o tempo não me permite ser muito detido. Levantaram-se alguns, eu leio novamente o verso 9, que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Eu estava lendo essa semana esse texto na língua original, e descobri que lá no capítulo 4, quando fala que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, a palavra grega poderia ser traduzida bem literalmente, dizendo que eles eram analfabetos e idiotas. Agramatikos kai idiotes. Idiota é uma palavra grega. Sabe o que significa idiota na língua grega? Um pouco diferente. Poderia ser isso, mas é um pouco diferente. Na língua grega, aquilo que é particular de alguém é chamado de ídia. E eu não quero dar aula de grego, só queria que você me acompanhasse nessa ilustração. O idiota é aquele que só consegue pensar em si mesmo. O idiota é aquele que só consegue pensar nas suas próprias coisas, que só consegue pensar na sua própria vida. É uma pessoa que tem uma cabecinha presa a uma vidinha, em si mesmado e fechado naquele pequeno espaço do mundo que ele ocupa. Isso é um idiota na língua grega. É aquele que só pensa nas suas próprias coisas. Dá para pensar se a gente é idiota? Pedro e João eram chamados de analfabetos e idiotas, mas Estevão não podia ser chamado disso. Ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma forma de conduta que era diferente. Não era, talvez ele era alguém, como dizer, refinado, elegante na sua discussão, demonstrava conhecimento, eles não podiam resistir. Verso 11, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe, foram 4 acusações, proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, são as 2 primeiras, e excitaram o povo, os anciãos e escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas, as 2 últimas acusações, contra este santo lugar, contra o templo e contra a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Verso 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, que diz a sua Bíblia? O rosto de um anjo. Quando
vamos falar do testemunho de Estevão, em primeiro lugar a vida, em segundo lugar o testemunho. Eu queria que você pensasse em primeiro lugar na coragem dele. Porque você tem que pensar na violência com que ele foi tomado. Você tem que pensar nas ameaças de morte que ele estava sofrendo. Você tem que pensar no quanto a sua reputação estava sendo dilapidada. Calúnias, mentiras com o nome dele. Uma coisa, meus queridos, é estar em pé no domingo de manhã na igreja e cantar: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Outra coisa é ver 1000 demônios vindo contra você. Outra coisa é ver as forças do inferno conspirando, caluniando o seu nome, espalhando mentiras contra você, destruindo a sua reputação, ameaçando trazer dor contra você, trazer morte. Uma coisa é cantar o hino, outra coisa é ficar do lado de Martinho Lutero, quando ele estava diante daqueles inúmeros, violentos reis idólatras, dizendo para eles: eu estou firme aqui. Uma coisa é cantar, que os demônios não nos assustariam. Outra coisa é ter a coragem de Estevão para poder enfrentar com a paz que ele enfrentou. Você já reparou, querido, o quanto a Bíblia valoriza a coragem dos heróis da fé? Pense na coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha quente, você consegue imaginar isso? O quanto aquele calor de longe lhe incomodava. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se não quiser, nós vamos morrer aqui. Coragem. A coragem de Daniel, quando foi lançado, parabéns, Daniel, foi lançado na cova dos leões famintos. Pense na coragem de um José, na posição que José estava, e tendo que se firmar da forma como se firmou. E a mulher de Potifar caluniou José, caluniou, tramou mentiras, fez uma campanha contra ele, destruiu a sua reputação, ele foi parar no presídio injustiçado. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos pensar o seguinte: o quanto nós precisamos de coragem para poder servir o Senhor de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Se Estevão vivesse hoje, não seria nada diferente, porque o mundo hoje pode muito bem ter um nome de tolerância e tolera muita coisa que Deus não tolera, mas não tolera a fé em Jesus, não tolera as igrejas de Deus, não tolera o povo das igrejas. Se Estevão vivesse aqui hoje, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu, talvez de outro jeito, talvez fosse linchado na rua, porque foi o que aconteceu. Nós precisamos de coragem para manter firmes as nossas posições. Então o Tribunal Superior deste país pode decretar o que decretar, ele não vai mudar a palavra de Deus. Como aconteceu esta semana, os irmãos viram, o Tribunal Superior deste país pode dizer que a pregação do Evangelho é ódio que diga. Deus nos dará coragem para permanecer onde nós estamos. Deus nos dará coragem para permanecer firmes naquilo que é a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos. Mas veja como, porque a coragem de Estevão é admirável. O texto diz que todos os que estavam no conselho, verso 15, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. O que será que dá para a gente interpretar disso? Porque será que brilhou uma luz redondinha assim, uma auréola em cima da cabeça dele? Alguns vão ao extremo de dizer que Estevão, como Moisés, ficou com o rosto brilhante. Eu não acredito que tenha sido isso. Eu acredito, meus amados irmãos, que foi um semblante de paz e tranquilidade diante da vida. Sereno, tranquilo, firme em Deus, rosto de anjo. Não revidou as acusações, não se preocupou com a sua própria reputação, não foi atrás de justiça daqueles que estavam sendo injustos para com ele, não. Firme em Deus, rosto de anjo. E aqui na minha anotação eu escrevi o seguinte: rosto de anjo, meus amados, como um contraste.
Aqueles que estavam acusando tinham o rosto de demônio, cheio de ódio, de incredulidade, de blasfêmia. Ele tinha o rosto de anjo. Eles tinham o rosto de demônio, eles tinham o rosto de anjo, porque o filho tem a cara do pai. A minha filha parece com a mãe, tá bom. O filho tem a cara do pai. Quem é de Deus tem rosto de anjo. Seguramente a serenidade no olhar, a paz que era oriundo de um coração, como o texto já nos disse, cheio de fé. Então eu disse para os irmãos que foram 4 acusações, que ele blasfemava contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. E o que me admira é a hora que ele abre a boca para falar. Capítulo 7, verso 1. Disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse, e vai até os versos 53, a defesa de Estevão. Mas não foi uma defesa de si próprio. Não foi uma defesa de si próprio. Foi uma defesa do Evangelho. Ele não tomou, note isso, nenhuma importância para si mesmo. A acusação era de que ele era um blasfemo. Ele não se defendeu. Diante da sua calúnia, diante da calúnia, da sua reputação destruída, ele não se preocupou consigo próprio. Preocupou-se em honrar o nome de Jesus Cristo. Capítulo 7, nós vamos falar rapidamente dele agora e mais dele no domingo que vem. É uma grande exposição do Antigo Testamento. Leia esse texto na sua casa esta semana. Ele fala dos principais heróis. Quem seriam os 4 principais heróis do Brasil? Santos Dumont, Dom Pedro II, quem mais? Tiradentes? Rui Barbosa? Rui Barbosa, não pode deixar de citar um baiano aí. Santos Dumont, Pedro II, Juscelino, tá. Tancredo. Calma, já está virando outro momento. Né? Vamos ficar dos 4 que valem. Vamos Santos Dumont, Tiradentes, Dom Pedro II e Rui Barbosa. Ele pega então os 4 principais heróis de Israel: Abraão, Moisés, Abraão, José, Moisés e Davi. E fala desses 4 grandes homens do Antigo Testamento, na sua defesa, que não é a defesa dele, é a defesa do Evangelho. Mas tem uma coisa: quando você lê esse capítulo, você, como eu, ficará impressionado com o profundo conhecimento da Bíblia que Estevão tem. Se você vier conversar comigo sobre mecânica de automóveis, se você vier conversar comigo sobre futebol, eu sei o mínimo para agradar meu pai. Se você vier conversar comigo sobre, o que mais eu posso mencionar? Se você vier conversar comigo sobre política, pode ter certeza que eu vou sair fora por várias razões. Se você vier conversar comigo sobre economia, se você vier conversar comigo sobre filosofia, outro dia um amigo meu virou e falou assim: o que você acha de tal trecho das ideias de Wittgenstein? Eu falei: muito bom. Muito bom. Muito bom. Se você vier conversar comigo de biologia, eu sei muito pouco. Me desculpe a ignorância. Triste é quando nós que poderíamos ser cheios de fé, poder, graça, sabedoria do Espírito Santo, temos maestria para expor sobre qualquer destes assuntos, mas quando o assunto é a palavra de Deus, nós ficamos caladinhos e não temos o que dizer. É triste. Sabe por que é triste, irmãos? Porque se alguém não cresce na sua fé, a culpa não é da Bíblia, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja. Onde é que está o problema? Já sabe. Estevão conhecia a palavra de Deus. Ele fez uma demonstração do Antigo Testamento que poucas pessoas teriam a capacidade de fazer. Ele tinha uma habilidade que o Espírito Santo deu de falar das coisas de Deus que muito nos impressiona. Então a primeira acusação que fizeram a Estevão é a seguinte: que ele tinha blasfemado contra Deus.
A resposta que ele dá para isso é: Deus chama quem Ele quer. Abraão estava lá beijando estátuas na Mesopotâmia quando Deus o chamou. Esse foi o primeiro argumento de Estevão. O segundo argumento de Estevão, porque a segunda acusação era que ele tinha blasfemado contra Moisés. Ele chega ao verso 37 do capítulo 7 e diz: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então foi dito que Estevão tinha blasfemado contra Moisés. Ele disse: se vocês conhecessem o mínimo de Moisés, saberiam que Moisés tinha dito que Jesus Cristo viria. A terceira acusação foi que ele tinha blasfemado contra o templo. A respeito do templo, ele fala assim: vocês têm orgulho desse templo? Vocês tinham que ter vergonha. Houve um templo. Você se lembra de ter lido desse primeiro templo no livro dos Reis? Houve um primeiro templo que Deus abençoou a sua construção, que Davi, antes de morrer, deixou as pedras cortadas, deixou a madeira separada, porque tinha ouvido de Deus que ele não poderia construir. Houve um templo. Talvez o tamanho disso aqui não era coisa tão grande. Não pense que o do Edir Macedo lá é uma reconstrução, porque não era. Era talvez o tamanho desta casa aqui. Houve um templo que no dia da sua inauguração Deus encheu de glória, que ninguém podia nem entrar. Mas o que aconteceu com aquele templo? Foi destruído por quem? Pelos babilônios. Por quê? Porque o povo de Israel tinha abandonado o Senhor. Houve um segundo templo. Foi construído quando eles voltaram da Babilônia. Mas aquele templo era uma casa de vergonha para o povo, porque ele só foi construído depois que Deus mandou Ageu e depois que Deus mandou Zacarias para cobrar do povo que construísse. Não foi algo espontâneo, não foi algo sincero, não foi algo feito de boa vontade. Deus teve que cobrar deles. No dia da sua inauguração, a Bíblia diz que o choro e a alegria se misturaram, daqueles que estavam alegres por ter o templo, com aqueles tristes porque conheceram o primeiro. Mas no tempo dos Atos, nenhum dos dois existia. Existia um terceiro, esse sim, gigantesco, colossal, monumental, 46 anos para ser escrito. Sabe como ele era conhecido? Veja do que eles estavam se orgulhando. Ele era conhecido como o Templo de Herodes. E Herodes vai com a gente? Veja que destreza, que sabedoria de Estevão. A primeira acusação, blasfemou contra Deus. Ele disse: Deus chama quem Ele quiser. A segunda acusação contra Moisés, ele falou: vocês não sabem de Moisés. Moisés disse que alguém viria. A terceira acusação, de que ele blasfemava contra o templo, ele falou: contra isso aqui. A quarta acusação, de que ele blasfemava contra a lei, e ele diz: a lei nunca foi dada para salvar ninguém. Meus amados irmãos, nós sabemos isso. A lei foi dada para salvar alguém. Alguém vai ser salvo pela lei? Ao culto de quarta-feira. A lei foi dada para condenar, ou na verdade para manifestar de maneira muito clara a nossa condenação. Quinto, vejam como ele termina. Ele diz o seguinte: esse é o argumento principal de Estevão no capítulo 7. Ele diz: vocês sempre rejeitaram aquele que Deus enviou. Veja, capítulo 7, verso 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Capítulo 7, verso 25. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Verso 35. A este Moisés, ao qual haviam negado. Verso 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Verso 42. Deus se afastou e os abandonou. Verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Eles se gloriavam, meus queridos irmãos, de terem sido circuncidados na sua carne aos 8 dias de infância. Eles falam: tudo bem,
Muito bom, parabéns. Seu coração não tem aliança com Deus. Seu ouvido não tem aliança com Deus. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Estevão, número 1, sua vida. Por que sua vida? Porque Deus diz que ele era um homem cheio daquelas mesmas coisas que eu e você também podemos ser. E porque ele servia o povo de Deus com alegria e com amor, como eu e você também podemos servir. Em segundo lugar, o seu testemunho. Eu falei da sua coragem, eu falei do seu rosto de anjo, eu falei da sua defesa, o conhecimento da Escritura, meus amados. E sabe qual é a boa notícia sobre isso? É que eu e você podemos conhecer a Bíblia até melhor do que Estevão, porque a segunda parte ele não tinha, e nós temos. Quero falar em terceiro lugar sobre a morte de Estevão. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Eu vou pregar sobre essa expressão no dia 30, no último domingo desse mês. Ranger os dentes é raiva profunda. O inferno é um lugar cheio de raiva, porque Jesus falou que lá haverá choro e ranger de dentes. Mas vamos chegar lá. Eles se enfureciam contra Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Você sabe como funcionava o processo de apedrejamento em Israel naquele tempo? A pessoa era investigada. Depois da investigação, ele tinha uma oportunidade de se declarar culpado. Se declarasse culpado, não seria apedrejado. Se não se declarasse, no entanto, seria arrastado, literalmente arrastado para fora da cidade. Ele passou por um lugar que existe em Jerusalém, você não viu da última vez que esteve lá, por causa do seu pacote turístico. Vá sozinho da próxima vez e visite o portão de Estevão, que leva para o vale do Quidron, fora de Jerusalém, pelo lado oriental. Era arrastado até lá. Era colocado em cima de uma pedra com no mínimo 3 metros de altura entre aquela pedra e o chão. Tinha uma segunda oportunidade de confessar. Se não confessasse, as duas testemunhas dariam uma volta nele gritando: blasfêmia, 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 e o empurravam de 3 metros de altura. Última chance de confessar. Se não confessasse, as duas testemunhas pegavam as duas chamadas pedras principais, pedras bem grandes, e empurravam em cima dele. Dava-se a chance da pessoa falar uma última vez. E por fim ele era apedrejado até a morte. Na primeira chance que Estevão teve de confessar para não ser apedrejado, verso 55, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Meus amados irmãos, não existe coisa mais gloriosa no mundo do que morrer na fé. Sempre nós ouvimos relatos, lemos, guardamos no coração de pessoas crentes que nos seus últimos minutos de vida conseguiram ver algo do que existe adiante, além de si. Que visão gloriosa, que visão indescritível para nós. Estevão estava cercado de demônios, ou de pessoas movidas pelos demônios, mas levantou seus olhos, ele não viu o teto, ele viu a Jesus, a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então ele teve a oportunidade de confessar e não ser apedrejado. Verso 56 ele diz: eis que vejo os céus abertos. Imagina o dia que Deus permitirá ver isso também. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
que eles fizeram? Ele diz que eles taparam os ouvidos, gritaram um grito cheio de ódio, e expulsando da cidade 58, o apedrejavam. Na segunda oportunidade de confessar, verso 59, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Na terceira oportunidade de confessar, ferido, meus amados irmãos, rasgado de pedras, sangrando, sentindo dor. Verso 60 ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. A razão que eu creio que Estevão é um discípulo de Jesus é porque essas duas últimas frases de Estevão são idênticas a duas que Cristo disse na cruz. Recebe meu espírito, que foi a última. Antes disso, o Senhor Jesus falou: perdoai, eles não sabem o que fazem. E Estevão ora por aqueles que estavam apedrejando. Imagina você sendo apedrejado. Talvez ele tivesse a vontade de dar uma praga neles antes de morrer. Ou dizer: Senhor Jesus, frita a cabeça deles. Ele diz: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está orando pela salvação daqueles que estavam apedrejando. E enquanto levavam pedradas por todo lado, o texto diz: e tendo dito isto, ele adormeceu levando pedrada, meus irmãos. É assim que um crente morre, em paz. Assim um crente morre. Por que Deus não livrou Estevão? Por que Deus não livrou Estevão? Em primeiro lugar, irmãos, porque o que Deus fez ali naquele dia foi um milagre. Um milagre da fé, um milagre do amor, um milagre que tem tudo a ver com Jesus. Quando ele estava sofrendo uma morte tão cruel quanto esta, e permaneceu firme no Senhor. Procure um dia o livro de William Fox, chamado Livro dos Mártires. Eu preciso perder o mau hábito de emprestar os meus livros, porque eles nunca voltam para mim. Eu emprestei o Livro dos Mártires, não me devolveram, eu comprei outro, emprestei de novo e continua não me devolvendo. Então, compre o seu. Procure o Livro dos Mártires, de William Fox, e você lerá as histórias de tantos cristãos que morreram na fé. Mas uma coisa você não vai achar lá. Você não vai achar lá nenhum que morreu amargurado, nenhum que morreu protestando, nenhum que morreu com ódio. Todos eles adormeceram em paz. Deus não livrou Estevão, irmãos, porque se Deus tivesse livrado Estevão não teria visto os céus abertos. Deus não livrou Estevão, porque se Deus tivesse livrado Estevão não poderia ter dito: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita da majestade. Ele não poderia dizer isso. Então Deus deu algo a Estevão. No dia que você ficar doente, não se ressinta da doença. E se ouvir que a doença é terminal, não se ressinta da doença. Creia que ela é um instrumento de Deus para te levar para a glória eterna. E que as nossas momentâneas tribulações não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe como um crente morre, irmãos? O crente morre assim. O crente morre assim. E aí nós entendemos aqueles hinos no cantor cristão que dizem que morrer para o crente é uma bênção. E é mesmo. É mesmo. E nós não temos que desejar morrer, mas nós também não temos medo da morte, porque sabemos o que está nos aguardando quando a nossa hora chegar. A vida de Estevão, testemunho de Estevão, a morte de Estevão, o legado de Estevão. Capítulo 8, verso 1. Saulo consentiu na morte dele. Você sabe quem é Saulo? Capítulo 26, por favor, de Atos, onde Paulo reconta a história da sua conversão.
capítulo 26, Paulo está diante de um tribunal, e como Estevão ele não se defendeu, como Estevão ele apenas contou a história da sua conversão. Verso 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Verso 13: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, é assim que termina esse texto na sua Bíblia? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. No português claro desse ficou muito claro o que estava se passando ali, todo mundo entendeu. A morte de Estevão, que Paulo testemunhou, produziu no coração dele um impacto que aqui ele chama de aguilhões. O aguilhão é uma espécie de espora com a qual se cutuca o animal. Recalcitrar é simplesmente resistir. Então, se eu fosse fazer aqui a Almeida Corrigida Fiel de 2019, os irmãos vão me dar licença para fazer a licença poética, Jesus fala a Paulo, a Saulo: por que você me persegue? Duro é para você resistir às cutucadas. O testemunho de Estevão, a morte de Estevão, a paz de Estevão, a defesa de Estevão do Evangelho, do Antigo Testamento, foi aquilo que Cristo usou para evangelizar Paulo. Quem ganhou Paulo para Jesus? Estevão. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar aquele sapateiro da cidade de Chicago que evangelizou Dwight Moody e ganhou Dwight Moody para Jesus? E Dwight Moody ganhou 1.500.000 pessoas para Jesus. Um dia nos Estados Unidos, no final do World Series de beisebol, havia um grande jogador de beisebol naquele ano, o nome dele era Billy Sunday. E Billy Sunday saiu do campo vitorioso, foi abordado por uma senhora que ele nunca mais viu, e nós não sabemos quem é. Aquela senhora disse para ele: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entregue a sua vida para Jesus. E Billy Sunday no dia seguinte abandonou o beisebol e se tornou um evangelista. E Billy Sunday ganhou Billy Graham para Jesus. E Billy Graham ganhou tanta gente que a gente já sabe. Onde começa a história? Uma senhorinha que nós não sabemos o nome dela, que chegou para um jogador vitorioso, comemorando o World Series, o maior campeonato de beisebol do mundo, e disse para ele: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estevão, que a gente tem uma conta no céu, porque quem evangelizou Paulo foi Estevão. Eu queria que você pensasse então no legado de Estevão. Veja, verso 1 ainda. Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os que foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, todos foram, exceto os apóstolos. Saulo assolava a igreja, verso 3, verso 4 diz: os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O legado da vida de Estevão, por um lado, foi que ele evangelizou Paulo, mas em segundo lugar foi que por causa da morte dele, começou aquilo que Jesus queria desde o começo, a evangelização no mundo inteiro. Então você tem uma pessoa sobre quem sabíamos menos do que agora, no começo deste culto, que foi usado por Deus para evangelizar Paulo e para começar a evangelização mundial. Esse é o legado de Estevão. E o nosso qual é? Qual vai ser o fruto da sua vida? Metade do ano já passou. Você já se atentou para isso? Metade do ano já passou. Talvez metade da sua vida já tenha passado. Talvez mais da metade.
no que a sua vida vai importar para o Senhor? Quem você vai alcançar para Cristo? O que você vai fazer no pouco tempo deste mundo que Deus te dá? O que você vai fazer para o seu Deus? Vai chegar no céu de mãos vazias? No que a sua vida, neste pouco tempo que você viverá aqui neste mundo, com um pequeno número de pessoas com quem você vai conviver, no que a sua vida vai importar? Você já ouviu falar de Zinzendorf? Um nome comum desse? Ou não? Zinzendorf foi um conde alemão, filho de família muito rica, privilegiado, um príncipe. Passou boa parte da sua juventude viajando pelo mundo. Quem não gostaria de experimentar isso? Viajando pelo mundo. E um dia entrou num palácio, e na galeria daquele palácio havia um quadro da crucificação. E abaixo do quadro, o pintor escreveu o seguinte: Hoc feci pro te. Isto fiz por ti. Qui faces pro me. O que fazes por mim? O hino que nós cantamos origina-se naquela experiência. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Aquela frase trouxe um impacto tão grande ao coração daquele jovem, que ele decidiu devotar cada centavo, cada recurso, cada dia da sua vida, ele decidiu devotar à obra de missões. Zinzendorf foi um dos maiores patrocinadores da obra missionária da história mundial. E como isso aconteceu na sua vida? Quando ele entendeu o que Cristo fez por ele e o que significa o que Cristo fez por ele. Um morreu por todos, diz Paulo, logo todos morreram. Ele morreu por você, ele morreu por mim, logo nós pertencemos a ele. Pertencemos a ele em nossa vida, pertencemos a ele no que temos. Nossa conclusão é esta: qual vai ser o legado da sua vida no reino de Deus? Que fruto a sua vida terá? Deus quer que a gente pare diante de Estevão hoje de manhã, pensando na forma como ele viveu, na forma como ele testemunhou, na forma como ele morreu e no fruto da sua vida, para que pensemos também qual será o fruto da nossa vida. Vamos orar a Deus. Ó Deus e Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos. E te agradecemos, ó Deus, por este culto da manhã. Te agradecemos pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor separou para nós nesta manhã de domingo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida que Teu servo esteve no passado. Que Tu, Senhor, imprimas em nosso coração uma genuína contrição, um desejo de viver uma vida aprovado por Ti, segundo aquilo que Te agrada. Obrigado pelos exemplos de tantos, mas pedimos em nome de Jesus que nos ajudes a viver segundo estes grandes exemplos. Ajude-nos, Deus, a tomar a cada dia a nossa cruz e seguir o Senhor por onde for, enquanto aqui estivermos. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar